Olá pessoal do YouTube, olá alunos, tudo é bom? Aqui é o professor André Vargas de Física, trazendo mais uma aula para o nosso canal. A pedido, o pessoal pediu o teorema de Arquimedes, empuxo, né? Aí eu trouxe, vamos ver se a gente consegue entender um pouco, né? E eu consigo ajudar vocês a entender o teorema de Arquimedes, que eu empuxo. Acho que no dia a dia todo mundo percebe essa força de empuxo, né? Quando a gente vai entrar na água, o nosso corpo fica mais leve na água. E quando a gente entra na água, né, a gente recebe uma força de baixo para cima, uma força resultante de baixo para cima, chamada de empuxo, que deixa o meu corpo mais leve. Então, se eu vou carregar uma pedra dentro da água, é mais fácil eu carregar a pedra dentro da água do que fora da água. Se eu carregar a pedra fora da água, eu vou estar carregando o peso real dela. Agora, se eu colocar ela dentro da água, vai ter um amigo que vai me ajudar, que é o empuxo. O empuxo vai fazer uma força para cima, de baixo para cima, e que vai deixar a pedra aparentemente, né, mais leve para mim carregar. Né? Se eu for carregar uma pessoa dentro da água, vai ficar mais leve de carregar a pessoa. Se fora da água, vai ficar o peso real da pessoa. Então o empuxo é um amigo que eu tenho dentro da água, que eu tenho, e esse empuxo ele atua em todos os fluidos. Aqui onde eu estou também está atuando empuxo em mim, só que eu não sinto esse empuxo porque o ar tem uma densidade muito pequena. Tá? Eu só vou sentir empuxo quando eu entrar em fluidos mais densos. Mas eu não posso dizer que aqui, nessa sala que eu estou, é onde vocês não estão sofrendo empuxo. Vocês estão sofrendo empuxo, mas é um empuxo muito pequeno que dá até para desprezar. Tá? Mas estão sofrendo empuxo, mas é muito pequeno. Tá? Então assim, empuxo. Um corpo imerso, né? Quando o corpo entra, eu coloco o corpo lá dentro da água, ele está imerso, ele pode estar parcialmente imerso ou totalmente imerso. Tá? E em um fluido, fluidos são os líquidos e gases, né? No caso a água e o ar, vai atuar uma força resultante de baixo para cima, chamada de empuxo, sendo esta igual ao peso do volume de líquido deslocado, de fluido deslocado. Tá? Então assim, o que ele falou ali? Que quando eu coloco um corpo dentro da água, vai atuar um empuxo, que esse empuxo é igual ao peso do volume de líquido deslocado. E aí eu esqueci de colocar ali no enunciado em módulo. Tá? Deslocado, aqui tem que colocar em módulo. Em módulo, porque o empuxo está para cima e o peso do líquido está para baixo, né? Então, em módulo. Então, aqui vamos escrever para a gente não esquecer. Como é que a gente inicia isso aqui? Peso do volume de líquido deslocado. Tá? Então o empuxo é igual ao peso do volume de líquido deslocado. Tá? E ele é uma força, que não vou ter que destacar, já está destacada aqui, é uma força resultante. Se é uma força resultante, então nesse corpo aqui vai atuar mais de uma força. Agora vamos ver se vocês estudaram nas outras aulas que eu postei. Se eu chamar esse ponto aqui de cima de ponto 1, o ponto de baixo de ponto 2, o ponto aqui, esse ponto aqui de 3, e esse ponto aqui está no mesmo nível do 3 de 4, quais as afirmações que vocês afirmam para mim que eu posso afirmar desses 4 pontos aí? Que o ponto 3 tem a mesma pressão do ponto 4. O que é esse P aqui? Pressão. Pressão realizada por quem? Pelo líquido. A pressão, né? A pressão aqui, ó, do ponto 3 é igual ao do ponto 4, estão no mesmo nível. Tem a mesma profundidade. O que mais que a gente pode afirmar aí? Que o ponto 2 tem muito mais líquido acima do ponto 2 do que o ponto 1. Então a pressão no ponto 2 ela é o quê? Maior que a pressão do ponto 1. Concorda comigo? Concordo, né? Quando a gente calcula a pressão lá, a gente pega a força pela área, concorda comigo? Então a gente pode calcular a força fazendo o quê? Pressão vezes a área. Concorda comigo? Então, ó, força é pressão vezes a área. Então, no ponto 13 e no ponto 4, como a pressão é igual e a área de atuação que a água faz pressão no ponto 13 e no ponto 4 é igual, eu posso dizer que a força que atua aqui, ó, no ponto 1 é igual à força que atua no ponto 3 aqui. Do ponto 3 aqui é igual no ponto 4. As forças são iguais. Eu posso afirmar que a força 3 e 4 são iguais.
Mas eu não posso afirmar que a força que atua no lado em 2 é igual a do 1. Porque a pressão no ponto 2 é maior. Porque o líquido, ele faz pressão para tudo que é lado. Aqui o líquido faz pressão para baixo. O líquido que faz a volta por baixo desse corpo aqui está fazendo pressão para tudo que é lado. Então está fazendo pressão para cima. Tá fazendo, se faz pressão, faz força. Lembra? Se eu faço pressão, eu faço força. Tem que lembrar das aulas passadas. Então esse líquido aqui está fazendo pressão para cima no ponto 2 e para baixo no ponto 1. Então eu posso dizer, né? Vou colocar agora não sei que cor de caneta aqui, que aqui tem uma força aqui, ó, que eu vou chamar de força qual? De força 2. Em cima aqui, ó, eu vou chamar de força qual? De força 1. Pessoal, se eu tenho uma força 1 para baixo e uma força 2 maior, eu posso dizer que eu vou ter uma resultante de força que vai ser a força 2 menos a força 1. Porque a força 2, ó, é maior, porque a pressão, ó, pressão da água, ó, a força vai depender da pressão. Onde é que eu coloquei a equação de pressão? Ficou muito pequeno, bispo. Ó, a pressão no ponto 2, aqui tá mais no fundo. A pressão no ponto 2, de baixo para cima, vai ser maior que a pressão de cima para baixo. Então, como essa pressão aqui, ó, é maior, aumentando isso aqui, ó, vou escrever até de vermelho aqui, vamos trocar aqui, vou escrever de vermelho aqui, ó. Força é pressão vezes área. Se isso aqui é maior, é óbvio que isso aqui vai ser maior. Então, aumentando a pressão, aumenta a força, porque a área de baixo e a área de cima são iguais. Concorda comigo? Então, o que vai acontecer aqui, ó? Eu posso afirmar, antes de ir para essas equações aqui, ó, importante, muito importante, tá? O empuxo, tá? Aparece, tá? O empuxo aparece ou surge, aparece devido a uma diferença de pressão entre o topo e a base do corpo. Ponto e vírgula. Assim, né, dando origem a uma força resultante chamada de quê? Chamada de empuxo. Isso não tem livro nenhum de ensino médio. Uma hora vai cair em prova, vai acabar caindo em prova. E não tem os livros de ensino médio. Pode pegar os livros de ensino médio e procurar, que dificilmente vai ter um que vai ter. Tá? Então assim, ó. Eu comecei a aula dizendo que quando a gente pula na água, a gente fica mais leve, porque tem um amigo meu que me ajuda a me levantar na água, que me ajuda a carregar uma pedra na água, deixa a pedra mais leve na água, que é mais fácil de eu carregar a namorada dentro da água, ou a esposa dentro da água, ela fica mais leve, porque o empuxo me ajuda. E se meu filho pergunta, mas onde é que sai esse empuxo, pai? Onde é que sai esse empuxo? E aí? O empuxo igual ao peso do volume dele deslocado, que é o que os livros tudo têm. Empuxo igual ao peso do volume desse deslocado. Teu filho não vai saber. Vai ter que dizer para ele que o empuxo que atua nesse corpo aqui, ó, ele aparece devido a uma diferença de pressão entre a parte de baixo do corpo e a parte de cima. A pressão que a água vai fazer embaixo é maior do que a pressão que a água vai fazer em cima. Consequentemente, essa pressão, né, pode ser calculada fazendo o quê? Força pela área. Então, vai aparecer uma força embaixo do corpo, de baixo para cima, que vai ser maior que a força de cima para baixo. E aí, fazendo a força maior menos a menor, isso é chamado de resultante. Então, essa resultante, fazendo a maior menos a menor, essa resultante eu chamo de empuxo. Então, o empuxo aparece devido a uma diferença de pressão entre o topo do corpo e a base do corpo. Você pode falar com palavras diferentes. Essa diferença de pressão vai dar origem a uma força resultante, chamada de empuxo. Então, de novo, o empuxo aparece devido à diferença de pressão
entre a parte de baixo e a parte de cima, se tu quiser falar assim. Tá? Aí o que acontece? O líquido faz pressão de baixo para cima, que vai dar origem a uma força de pressão. Toda vez que eu faço pressão, eu faço força. Então o líquido faz uma força de baixo para cima, mas também o líquido faz uma força de cima para baixo. Só que a força de baixo para cima é maior do que a de cima para baixo. Eu fazendo o resultado das duas, pegando a maior, a de baixo menos a de cima, a de baixo vai ganhar. Vai ganhar. O resultado vai dar para cima. E esse resultado é chamado de empuxo. Então ficou um monte de risco aqui, ó. Então o empuxo aparece devido a uma diferença de pressão, que vai dar a origem a uma força que o líquido vai fazer de baixo para cima maior do que a força de cima para baixo. Eu fazendo o resultado dessas forças vai dar uma força resultante que Arquimedes chamou de empuxo, ok? E dos lados, por que se eu largar o corpo ele não vai para um lado e vai para o outro? Porque a força que vai atuar desse lado é a mesma desse lado, porque as pressões são iguais. Se as pressões são iguais, eu posso dizer que, né, como as pressões do ponto 3 e do ponto 4 dos lados são iguais, vai ser forças iguais, então não vai ter resultado para lá e nem para cá. Vai dar zero o resultante do 3 com 4. Uma menos a outra dá zero, então o corpo vai descer em linha reta. Geralmente os corpos descem em linha reta se não tem correnteza, se o líquido está em equilíbrio. Bom, o empuxo é igual ao peso do volume de líquido deslocado. Aí eu trouxe aqui um aparato para tentar mostrar para vocês. Vou puxar um pouco mais para o meio aqui, tomara que não caia tudo. Tá? Então aqui. Aqui eu tenho, né, um dinamômetro que mede em newtons. Esse dinamômetro aqui ele mede 1 newton. Então isso aqui tem 100 gramas, é mais ou menos, não chega a ter 100 gramas isso aqui. Eu vou pendurar isso aqui e vou pesar aqui. Tá? Vou pesar aqui. Deu, vocês não vão conseguir enxergar aí, mas deu 0,77. Deu 0,77. Fora da água deu 0,77. Ok? Deu 0,77. Agora eu vou mergulhar esse corpo dentro da água. Dentro da água. Aí o que acontece? O peso do corpo está para baixo e o empuxo vai fazer força para cima. Contrário. Então vai marcar menos o nosso dinamômetro. Então o que aconteceu? Estou mergulhando o corpo dentro da água, mergulhei ele dentro da água e marcou 0. Agora é difícil de eu ver aqui. Marcou 0,17. 0,7 marcou. 0,7. Não chegou a marcar 0,2. Tá, marcou 0,7. E fora da água marcou, agora está molhada aqui, eu tenho que tirar essas águas daqui, senão complica, tem água, ela tem água aqui, não vai dar certo, tá, tem água aqui, tem que tirar essa água. Fora da água marcou 7,7, 0,7,7, e dentro da água marcou 1,07. Isso quer dizer o quê? Que quando o corpo está fora da água, ele está marcando isso aqui, ó, 0,77. Isso aqui, quando está fora, é o que está marcando agora. Fora da água está marcando 0,77. Quando eu mergulho ele na água, ele vai diminuir. Mergulhei ele na água, marcou 0,7. Marcou, não, 0,17. Marcou 0,17. Com ele mergulhado na água, marcou aqui 0,17. Com ele dentro da água. Com ele submerso. Ih, agora eu molhei meu quadro aqui. Com ele submerso. Submerso, tá? Com ele submerso aqui, dentro da água. É isso, caiu um pedaço aqui. Quanto que foi o impulso, será, pessoal? Isso aqui em newtons. Isso aqui já é o peso. Quanto que foi o impulso que atuou? 0,77 menos 0,17 vai dar um impulso de quanto? Vai dar um impulso de 0,6. Concorda comigo? Vai dar um impulso de 0,6. Tá? Vai dar um impulso de 0,6. Nosso impulso. Então aqui dá pra ver, quando o corpo está fora d'água, vamos arrumar essa tampinha aqui, ver se para aqui. Tá marcando um peso grande. Quando eu mergulho ele na água, né? Eu mergulhei na água,
diminuiu muito o peso, diminuiu e passou a ser 0,6. Ou seja, diminuiu bastante aqui, ó, ficou marcando 0,17. Ficou marcando 0,17 aqui. Fora da água deu 0,77, então o amigo está me ajudando com quanto aqui, ó? Está me ajudando com 0,6. Então eu consigo calcular o empuxo aqui, ó, sem fazer conta, só com um dinamômetro. Agora, eu também conseguiria calcular o empuxo se eu conseguisse medir o volume de líquido deslocado aqui, ó. O que eu sei? Se eu tirar essa peça daqui, ó, essa peça aqui, ó, é mais ou menos o volume de líquido deslocado. Se eu pegar, encher de água aqui, ó, se eu encher de água, eu vou ter o volume de líquido que aquela peça deslocou ali, concorda comigo? Eu vou ter o volume de líquido que aquela peça deslocou. Se eu pesar de novo, o peso do volume desse líquido aqui tem que dar quanto? Tem que dar 0,6. Então se eu pendurar aqui vai ter que dar mais ou menos 0,6, ó. Ó, deu 5, 0,6 está aqui, deu 5,4. Por quê? Tá faltando aquela pecinha. Onde é que está aquela pecinha que caiu? Se eu colocar essa pecinha aqui, vai dar o 0,6, quer ver? Ó. Vocês não enxergam daí. Mas quanto que deu ali, ó? Deu 0,6. Ou quer dizer o quê, ó? Eu pesei só a água deslocada. Eu pesei só a água deslocada por qual peça? Por essa. Então quando eu tirar aqui, ó, quando eu tirar essa água daqui, quando eu fiz aqui, eu pesei a água aqui. Eu fiz o peso do volume deslocado, deu 0,6 no dinamômetro. E eu peguei o nosso corpo aqui, pesei ele pesei ele sem água, deu 0,77. Ah, mas que zebra, tá caindo isso aqui. Deu 0,77. Com ele fora da água, deu 0,77. Com ele mergulhado na água, deu mais ou menos 0,17. Isso quer dizer o quê? O meu amigo, antes, eu carregando esse objeto fora da água, deu 0,77. Eu carregando ele dentro da água, só deu 0,17. Então meu amigo me ajudou com quanto? Com 0,6. E esse 0,6 aqui foi o peso da água. É o peso da água. O que eu fiz? Eu enchi isso aqui de água e pesei aqui. No momento que eu enchi isso aqui de água, ó. No momento que eu enchi isso aqui de água, e eu pesei ali, ó. Arquimedes descobriu que o empuxo é igual ao peso do volume de líquido deslocado. Como essa peça cabe aqui inteira, essa pecinha aqui tem o volume disso aqui, eu tirando isso aqui, enchendo de água, eu vou ter o volume de líquido deslocado. Se eu botar ela no dinamômetro, eu vou pesar. E deu quanto de peso? Deu 0,6. Então o meu empuxo é quanto? É 0,6. É o peso do volume de líquido deslocado. Espero ter ajudado. Vamos para os cálculos aí, senão não demorar muito aqui. Vamos tirar isso aqui daqui. Já fiz molhança aqui, já vou apanhar da patroa. Vamos botar para cá. Vamos lá. Então vamos para a sessão dos cálculos agora. Senão vocês vão achar chata a minha aula. Vou apagar aqui. Tá. Vamos para a teoria, vamos para o caderno. Então o empuxo é igual ao peso do volume de líquido deslocado. E o empuxo aparece devido à diferença de pressão entre a parte de baixo e a parte de cima. Essa diferença de pressão dá uma força maior de baixo para cima do que a força de cima para baixo. Fazendo o resultado dessas forças, dá uma força resultante chamada de empuxo. E esse empuxo vai ser em módulo igual ao peso do volume de... Como é que a gente calcula aqui o peso da água? Seria a massa da água vezes a gravidade. Aí eu preciso que vocês se lembrem da matéria passada. Como é que a gente calcula a massa de uma água? A massa de água. Como é que a gente calcula a massa de água? Depende das matérias das aulas passadas. O que a gente sabe? Que densidade é massa por volume. Então massa é densidade do líquido vezes volume de líquido
deslocado. Então aqui, ó, se empuxo igual ao peso do volume de líquido deslocado, então empuxo, guris, vai ser igual a densidade do líquido vezes a gravidade vezes o volume de líquido deslocado. Aí eu preciso que vocês olhem bem essa equação aqui. O empuxo depende do peso desse corpo que eu pendurei? Não. O empuxo não depende do peso do corpo. Só depende do quê? Do peso do líquido deslocado. Quanto mais líquido eu deslocar, mais empuxo eu vou ter. Então quando eu pulo na água, o meu peso a minha massa é 80 kg, então eu peso 800 newtons quando eu pulo na água. Aí eu vou profundo, o empuxo não é suficiente para me levantar. Mas daí eu estufo o peito, aumento o meu volume e desloco mais água. Então a água que eu desloquei a mais vale o valor do empuxo que vai atuar no meu corpo. Então quanto mais água eu deslocar, né, mais empuxo eu vou ter. Então quando eu estufei o peito e aumentei o volume do meu corpo, eu aumentei o peso de volume de líquido deslocado e automaticamente vai aumentar o empuxo e esse empuxo vai ficar maior que o meu peso e eu vou subir e vou ficar flutuando. E quando eu fico flutuando eu vejo que o empuxo e o peso são iguais. Tá? Então assim, ó, o empuxo só depende do quê? Da densidade do quê? Do líquido. Do líquido o quê? Do líquido deslocado. Tá? Líquido deslocado. O que é esse VLD aqui? Volume de líquido deslocado. Volume de líquido deslocado. E o que é o G? A gravidade. Então o empuxo, tá? O empuxo não depende, tá? Não depende do corpo mergulhado. Não depende. Vamos colocar mais claro aqui. Não depende da densidade do corpo. Tá? O empuxo só depende da densidade do líquido. Quanto mais denso for o líquido, mais empuxo ele vai fazer. Então assim, se eu pular na água do rio, ela é uma água doce, tem densidade 1. Se eu pular na água do mar, que tem densidade 1,04 mais ou menos, que é mais densa, o empuxo lá vai ser maior. Quando o navio passa do mar para a água do rio, para descarregar no porto, ele passa de uma água mais densa para uma água menos densa, então diminui o empuxo, o navio afunda um pouquinho. Tá? Então é o empuxo que faz o navio flutuar. Então quando o navio vai do mar para a água do rio, ele vai afundar mais um pouquinho, porque diminui o empuxo, porque diminui a densidade do líquido que ele está deslocando. Tá? Então acho que para esse início aí tá bom. Aí depois eu vou explicar como é que fica o empuxo quando os corpos estão flutuando. Quando o corpo está flutuando, o empuxo é igual ao peso do líquido deslocado. Quando o corpo está flutuando em equilíbrio, o empuxo é igual ao peso do líquido deslocado. Quando o corpo está subindo, o empuxo é maior que o peso do corpo. Quando o corpo está afundando, é porque o peso do corpo é maior do que o empuxo. Tá? Essas coisinhas assim. Então acho que eu vou parar por aqui agora. Tá? Então, relembrando, empuxo é igual ao peso do volume de líquido deslocado. Se eu pesei o volume de líquido que eu desloquei, eu sei o empuxo. E esse empuxo depende da diferença de pressão, tá? E aí essa diferença de pressão dá origem a uma força resultante que dá origem ao empuxo e beleza. Espero ter ajudado. Até a próxima.